Muito bem, mais um episódio do nosso canal no YouTube, Longevidade Cast. É, Esse canal já tem diversos vídeos, eu recomendo que vocês possam fazer uma pesquisa lá, tem coisas muitíssimo interessantes. E eu e meu amigo Dátula falar hoje um pouquinho de outras coisas complementares ao que a gente vem falando, que tem a ver com esse novo projeto de vida que é necessário a partir de determinada idade, em que a gente tem, sim, que começar a virar a página da nossa vida, no sentido de encarar essa fase que pode ser muito boa, mas é desafiadora. Portanto, a gente precisa entender que existem fatores, existem aspectos que nós precisamos transformar para que isso aconteça de forma positiva. Não é, exato, Dátila? porque a vida é permeada de mudanças, de ciclos, e para que a gente imagina entrar numa aposentadoria, por exemplo, é um ciclo de vida completamente diferente. Mas e a pessoa? Você está efetivamente preparado para decidir por uma aposentadoria, para se dar bem na aposentadoria? Como é que é estar preparado para uma maturidade, para estar maduro no envelhecimento? Como é que está preparado para chegar aos 80 anos bem de formativa, aos 90 anos de formativa? Quais são as variáveis? Então, a gente tem pensado muito sobre isso, tem procurado estruturar minimamente esse pensamento para poder contribuir com as pessoas. É para isso que a gente está aqui, né, Arnaldo? Então, Com certeza. Mas lembrando aquela frase famosa do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E exato. nesse sentido, o mundo, de alguma forma, está passando por uma transformação. Aliás, o mundo está sempre em constante transformação, só que recentemente há uma, talvez, intensificando todo esse processo, né? Em que as coisas começam a acontecer numa velocidade inimaginável, né? Sim, Haja vista, exato. por exemplo, a inteligência artificial, que, segundo se fala, nos próximos 10 ou 15 anos, nós vamos estar muito ligados e talvez até num nível de dependência que a gente não imagina desse Sim, novo, vamos dizer assim, dessa nova ferramenta, né? recurso Que aí. pode até nos ajudar em muitos aspectos, mas também Sim, trazer riscos, o que é inevitável, né? exato. Mas também podemos falar sobre o contexto que a gente está vivendo de maneira geral, que é, por exemplo, em que há um globalismo que está cada dia maior no mundo todo, não é só do Brasil, Sim, relativismo moral, a claro. questão da superficialidade das relações, que Bauman já falava da vida líquida, amores líquidos, né? Então, parece que aquilo que era fundamental, que eram as conexões humanas, meio que se perderam ou estão se perdendo em muitos aspectos da vida. E se Muito. isso continuar, significa que os desafios nossos serão maiores. Inclusive a questão das raízes. As raízes que a gente sempre teve ao longo da história, certas ou erradas, equivocadas ou não, mas de alguma maneira nos davam uma sustentação. Hoje a gente sabe que existe muita falta de propósito na vida, falta de referências. Exato, Os filhos exato. muitas vezes estão querendo dar uma guinada em relação às culturas anteriores, e isso não deixa de ser, vamos dizer assim, bom por um lado, que eles vão pegar o próprio caminho, mas ruim pelo outro, porque agora eles estão meio que jogando fora as conquistas que durante tanto tempo foram se Ah, solidificando. parece que o individualismo está até superando mais o calor Isso. humano, o afeto, né? Parece que essa coisa perigosa, né? Tá por aí, né? E envelhecimento isolado, né? Lembra-se daquela pesquisa em Harvard durante décadas, em que chegou à conclusão que o Década, né? tópico mais importante que faz a diferença na vida das pessoas, trazendo mais bem-estar, é exatamente conexões, Exato. amizade, conexões familiares, Relacionamento. afetivas. E isso, infelizmente, tem saído pelo contrário, tem saído reduzindo esse processo. E isso é perigoso, especialmente para a gente não ficar uma pessoa velha isolada, Exato, né? exato. Não, não dá. Nós, inclusive, vamos abordar esse tema aqui nos nossos fatores de preparação para estar bem nessa segundo tempo da vida. Né? Nós vamos falar de relacionamentos, a importância disso, claro. Então, sem dúvida.
Esperem que a gente vai também comentar especificamente essas coisas, as dimensões do que se fala de relacionamento, de rede, de networking, de afinidade, socialização, a importância disso, por que isso é necessário, etc. A gente vai... Esse é o caminho, né? E em atendimentos que eu tenho a oportunidade de fazer, eu vejo como que tem muitas pessoas perdidas, sabe? Pessoas sem referências, isoladas. E também um fenômeno que é muito preocupante para quem está chegando a 40, 50 anos, que é um fenômeno de meio que falta de sentido na vida, né? Uhum. O Jung falava que a vida pode você fazer uma comparação como um dia de um sol que nasce, né? 6 horas da manhã, ele vai ganhando, vamos dizer, altura, vai ficando mais forte, a nossa vida de crescimento, patrimônio, projeto, casamento, e etc. Mas chega uma hora, a partir de meio-dia, 1 hora, ele começa já a fase descendência. E nessa fase, aquilo que valeu lá atrás já não é tão importante mais. Né? Se os nossos princípios... Princípios não, os princípios têm que continuar. Exato. Mas se os nossos anseios, os nossos sonhos continuam os mesmos lá de lá... Exato. Aliás, o Jung dizia o seguinte, que se a grande parte das pessoas que ele atendia eram exatamente pessoas que, na segunda fase da vida, queriam ter as mesmas coisas da primeira fase da vida, né? Que eram os prazeres, as conquistas, etc., a parte mais material. E enquanto que você não faz esse processo de abandono disso e absorver novas, vamos dizer assim, novos projetos, e inclusive a parte espiritual. Se você não abre isso, tem até um termo que eu acho interessante, que chama metanoia, é o momento em que você se abre para a transcendência, se abre para as coisas que são fundamentais e que têm a ver muito com a espiritualidade. E o desapego está aí. Essa capacidade de desapegar, essa mudança de ciclo, ela é uma demonstração de desapego, né? Precisamos exercitar isso cada vez mais. Isso vale para as questões não só materiais. O desapego, né, Dato, tem a ver com o quê? Desego, do ego. Ou seja, o ego tem que cada vez mais perder importância. É a gente sair da personalidade, a persona, né? E ir para o lado da individualidade, da nossa essência. Pois é. Mas aí, você tem algumas coisas concretas aí? Eu queria trazer uma visão geral para a gente tem conversado muito sobre isso, trazer uma visão geral para que as pessoas que estão nos acompanhando nessa temática consigam perceber que existe um mundo a ser explorado e que, para a preparação, precisa visitar esses aspectos, que são aspectos mais objetivos, outros mais subjetivos, e no mundo de várias possibilidades, né? Então, a gente fala assim, um projeto de vida, então, para quem quiser surfar na onda da longevidade, quiser aproveitar isso que está aí, que nós falamos no episódio anterior, é saber que precisa, de fato, passar por alguns aspectos, alguns aprendizados, uma preparação minimamente. Isso que a gente procurou fazer na nossa vida, pessoal. Eu, até hoje, estou nessa, estou atrás e tal. Bom, então, para a gente conseguir trazer alguma coisa concreta, isso aí é um resumo do que seria uma estruturação de um projeto de vida. Um projeto de vida. Então, meu projeto para chegar nos 60, 70, bater uma boa aposentadoria, etc. Que fatores eu preciso levar em consideração? Então, aqui o que é que... 9 fatores principais. 9 fatores principais. E o que é que eu considero o seguinte? Os 4 primeiros fatores ali, autoconhecimento e espiritualidade. Relacionamentos. Olha aí, o relacionamento nós falamos há pouco. Sim. Saúde e qualidade de vida. Finanças pessoais e familiares. Esses 4 fatores... eles, claro, são interdependentes. Esses 4 fatores, eles são básicos, são estruturantes, são necessários. E qualquer um deles que faltar vai comprometer o seu projeto de vida. Então, eles não estão aí por acaso. E a ordem também não é por acaso. Claro que pode variar em determinada realidade de uma pessoa para outra, a questão saúde, a questão finanças, etc. Mas o fundamental é
Autoconhecimento e espiritualidade. A pessoa precisa se conhecer, precisa entrar. Nós vamos entrar nisso aqui agora na sequência, falar mais um pouco sobre isso. Se a pessoa não souber quem ela é, o que é que ela quer, para onde ela quer ir, o que é que ela vai buscar e o que ela não quer fazer, se ela não tiver consciência sobre isso e não buscar boas conexões, saber os bons caminhos para seguir, né? Boas inspirações, se não tiver conectado com isso tudo e que essa coisa não tiver bem resolvida, é um comprometimento muito grande, porque você pode ter dinheiro e não sabe o que fazer com dinheiro. Você pode ter tempo e não sabe fazer com tempo, né? Ou você tem um tempo, você pensa que está faltando tempo e, de repente, é porque você não tem consciência do que você precisa fazer, né? E o que você não precisa fazer. Então, outra coisa, saúde e qualidade de vida. Então, não adianta você... Você pode ter... Está cheio de boa ideia, traçou um bocado de coisa, mas se você não cultivou, não preparou a saúde, né? Você não tem qualidade para viver, não tem saúde, está comprometido, o seu projeto está comprometido. Então, como eu digo, se você não tem uma base de finanças também, você ir para a família e tal, para fazer as coisas que necessariamente você precisa fazer, realizar alguns sonhos, algumas atividades, porque nada é de graça, né? Aquilo que a gente sabe, que nada é de graça em sentido geral, mas no financeiro também, né? Nada cai do céu assim para você. Né? Então, esses 4 fatores, eles precisam ser trabalhados e ser bem compreendidos e tal. Esse é um trabalho que a gente vai fazer. Esses são os estruturantes que a gente chama básicos. E aí esses outros fatores, aí que você já começa a abrir para empreendedorismo, segunda carreira profissional. Segunda carreira pode ser a terceira, pode ser a quarta e tal, porque a vida é isso, a coisa se sucede. Autodesenvolvimento, porque é a coisa mais importante do que autodesenvolvimento. Hoje você não tem como chegar numa longevidade se você está se desenvolvendo, se você está buscando evoluir, buscando nova compreensão das coisas, novos aprendizados, estimulando o cérebro, ou seja, o intelecto tem que estar firme. Não existe saúde sem ter saúde mental, né? A gente já sabe. Então, se a cachola não está funcionando legal, aqui, vai falhar e vai comprometer para você. Então, às vezes não adianta ter saúde, né? Quanta gente a gente conhece agora que está no... O grande temor da velhice hoje é a questão de a pessoa ter demência, etc., vem um Alzheimer, né? Então, quanta gente bem-sucedida, pessoas topo da carreira, né? Sabemos de casos agora, né? Casos de pessoas profissionais liberais excelentes, fabulosos e tal, que chegaram nessa parte, falhou, alguma coisa falhou, né? Descuidou de algum ponto ou trouxe algum traço genético e não identificou antes e tal, para tentar fazer trabalhos preventivos, que a gente sabe hoje, né, Arnaldo, que existe prevenção para ativação cognitiva, é importante. Então, essa dimensão autodesenvolvimento, isso aqui é uma coisa que eu diria também deveria ser considerado como básico necessário também. Isso é uma coisa que a gente vai porque isso, o autodesenvolvimento, ele se conecta com o fator 3, saúde e qualidade de vida, tá? Porque não existe uma saúde saúde plena é isso, né? Aquilo que a gente já falou. É físico, é o fisiológico, é o biológico, é o intelectual, então, ou seja, o cérebro é o mental e é o lado espiritual também. Então, saúde é um conceito grande. O 8 fator é um fator de possibilidade para que a pessoa tenha utilidade, encontre ocupação e tal, uma coisa extremamente positiva. Nós vamos ter oportunidade lá na frente, no episódio, quando a gente for desdobrar esses fatores aí, falar sobre voluntariado e mostrar quanta pesquisa existe sobre os benefícios para o trabalho voluntariado. Então, para quem exerce atividade voluntária, isso aí é fundamental. Então, é uma opção muito positiva. E para fechar isso tudo aí, é aquela coisa da mentalidade, né? Não adianta só você ter projeto, ter ideia, ter não sei o que e tal, e ter uma mente comprometida, né? Ter uma mente que não está enxergando essas coisas, não está buscando. Então, a visão positiva, etc. É o mindset positivo que se fala por aí. Então, é o que a gente chama de essas dimensões aqui para a ocupação do tempo, para se reinventar, para realizar ações, projetos, etc., cumprir missão, propósito. Então, é um conjunto que se fecha aí e a gente precisa ir explorando isso, né, na nossa continuidade. Então, hoje aqui, para a gente dar o pontapé inicial, né, Arnaldo, vamos falar do número 1, né, porque vamos seguindo ali, até porque ele não está ali por acaso. Então, eu queria passar para você, até com base no seu conhecimento, sua atuação profissional, falar um pouquinho da importância, né, de autoconhecimento e espiritualidade para um bom projeto de vida, principalmente pensando aí no segundo tempo, na segunda etapa do pós-60. Com certeza. Eu podia pedir, vamos dizer assim, ajuda
a dois filósofos gregos em relação ao autoconhecimento, né? Um primeiro, talvez seja o mais conhecido junto com Platão, que é Sócrates, onde ele dizia: conheça-te a ti mesmo. Né? E conhecer a gente mesmo para quê? Só por uma questão de ter uma informação? Curiosidade. Não. Conheça-te para você se transformar a partir de uma visão de dentro para fora. O outro filósofo chama-se Píndaro. Ele dizia o seguinte, que torna-te aquilo que tu és. Ou seja, você está meio que condenado, no bom sentido, a ser quem você é. Porque a gente não vai conseguir ser feliz se a gente for outra pessoa, for um personagem. Você pode até ter sucesso, de alguma forma, se você criar um personagem para você. E olha que hoje, ainda mais com a mídia social, está assim, né? Tá. Tem um monte de gente que está performando. Na intimidade é completamente diferente. E pode até ter sucesso, Dátulo, mas esse sucesso não vai nutrir a alma da pessoa. Claro. Ele vai, em algum momento da vida, vai olhar e falar assim, puxa vida, eu posso eu ter fama, ter grana, eu ter um monte de gente que me admira, muitos seguidores, mas eu, na verdade, sou fake. Já que está falando muito de fake news, aqui não é fake news, aqui é fake existencial. É não ser aquilo da tua própria qualidade. E a gente não vai conseguir ser feliz. Então, o autoconhecimento, que não precisa necessariamente estar num processo terapêutico, às vezes é até interessante e necessário em alguns momentos de crise, né? Isso é muito comum. Mas a vida é a grande escola. A vida traz as situações para que a gente aprenda ou continue, vamos dizer assim, repetindo o ano, né? Se a gente perceber que aquilo que acontece com a gente, de alguma forma, vem pelo universo para que a gente colha as aprendizagens e se transforme. Nas menores coisas, pode ser as coisas mais simples. E o relacionamento talvez seja, é o que está no segundo ponto, é que talvez seja aquele que a gente projeta reciprocamente as nossas sombras e também a nossa luz nas pessoas com as quais a gente se relaciona. Sim. Então, a partir dessa transformação, a gente pode, sim, começar, inclusive, a fazer um novo projeto de vida, se conhecendo. Uma pessoa que foi muito bem sucedida como um financista, mas, por exemplo, de repente, o projeto de vida dele nessa segunda fase é ser um pintor. Exato. Né? Pegar um trailer, ou um home, como é que chama aquele que faz um home que sai, um caminhão? Exato, daquele lá. Que sai. Esqueci também o nome. É tipo um trailer daquele lá. Isso, e sai fazendo uma viagem, pesquisando, né? E fazendo uma guinada assim, de 180 graus na vida, porque aí sim ele tem oportunidade de fazer aquilo que tem a ver consigo próprio. Exato. E olha, se a gente não aprende com os erros, os equívocos, a vida nos traz de novo. E daqui a pouco a gente começa a colocar a culpa na vida, colocar a culpa nos pais, colocar a culpa nos relacionamentos, na torcida do Flamengo, no presidente da República, sei lá em quem, mas não assumindo aquilo que é básico no autoconhecimento. O autoconhecimento a gente poderia até simplificar e dizer que é autorresponsabilidade. Se você se responsabiliza pela sua transformação, aceitando a tua história, você olhando de uma maneira positiva, mesmo para as dificuldades, porque na jornada do herói, né, que o Joseph Campbell nos fala, né, que metaforicamente a jornada do herói não é para salvar a criancinha, nem ganhar medalhão na guerra. A jornada do herói particular é exatamente você fazer um processo de entrar nos seus medos, no seu orgulho, na sua vaidade e sair dali transformado. Você conseguir o elixir, ele fala até, simbolicamente, como se fosse um elixir para você voltar e falar assim, estou transformado. E
quando a gente vai no processo de envelhecimento, a gente vai precisar do nosso elixir. É o elixir, muitas vezes, da simplicidade, é o elixir de botar o orgulho para fora, é o elixir de parar de olhar para o próprio umbigo e fazer o que você colocou aqui, que é o empreendedorismo, ou o voluntariado, fazer algo para o outro. Porque em uma fase da vida, Odatle, a gente pergunta para a vida, o que a vida pode me oferecer? Exato. Mas Não é. na segunda fase da vida não é assim, não. O que eu posso oferecer para a vida? Exato. Aí é que faz a grande mudança em que a gente sai de uma posição de imaturidade, não de maturidade, de construção, que é necessária naquela fase, para uma fase que tem a ver com espiritualidade. O que eu posso oferecer para a vida? E não tem a ver com religião, tem a ver com a nossa conexão divina. Isso, está na trilha do bem, né? Trilha do bem. Valores, em virtudes. Exatamente. É isso mesmo. Mas eu, assim, quando eu mergulhei nessa, foi o fator que eu mais sentia carência, né? Porque vários outros fatores, eu achava que estava bem e tal, quando decidi me aposentar, largar e tal. Mas na parte do autoconhecimento, eu precisava refletir sobre muitas coisas. Por exemplo, conhecer melhor a minha própria personalidade, meu próprio estilo, meu padrão. E uma sacada que veio comigo, por exemplo, a partir do momento que eu tive clareza, por exemplo, de saber compreender uma pessoa extrovertida, uma pessoa introvertida, quem tem esse caráter dessa formatação, né? Uma introvertida, quem tem timidez. Quando eu comecei a perceber isso foi bom para mim, que eu vi meus traços, inclusive, eu me reconheci como bom na introversão também, ou seja, com marca de introversão, menos de timidez, mas também de timidez. Então, eu comecei, aí me compreendi melhor, mas o que eu achei melhor, por isso que é a beleza do autoconhecimento, né, da gente fazer esse tipo de introspecção e tal. Aí eu vi que é o seguinte, não vale só para mim, não. Para o relacionamento isso é fundamental, que aí eu consegui perceber que aquela pessoa introvertida, por exemplo, que eu achava que era uma pessoa metida, que aquela pessoa quer seu isolamento, e tal, cara é antissocial e tal, essas coisas, pois não é. Aquele jeito lá, a pessoa não é antissocial, não é nada disso. Claro. Apenas é um jeito porque a pessoa se sente bem, olhando para ela mesma, seu momento de silêncio, aquela coisa, e eu tenho isso comigo também, né? Então, nunca fui muito chegado a... Porque o extrovertido gosta muito de multidão, gosta de barulho, essas coisas. Eu, por exemplo, não gosto, né? Então, é uma coisa que incomoda. Então, é importante a gente entender isso, porque assim a gente vive melhor e você vai conseguir se relacionar melhor, né? A partir do momento que você não entende isso, você quer pegar um introvertido, quer ficar levando para a multidão, quer ficar levando para barulho, que a pessoa sofre, que é um motivo e não vai gostar. Concorda? Com certeza. Então, isso eu trouxe só esse exemplo para mostrar dentro da área do autoconhecimento que se trabalha, né? Quando você mergulha no autoconhecimento, né? A gente vai trabalhar para a questão dos medos, por exemplo, né? Quanta gente está travada aí por causa de medo e, às vezes, em relação ao medo, vai precisar mesmo de ajuda profissional, né? Vai precisar. Então, beleza, se for o caso, vá buscar ajuda, se destrave, tira essas coisas que te amarram, né? Medo... Normalmente amarra, realmente é muito limitante. Né? Então, não deixa de ser, sabe, Dátoli, uma defesa. Uma defesa invertida, né? Certo. Porque o amor, na verdade, é a expansão, né? E o medo é a contração. Até não é o contrário do amor, não é o ódio. O contrário do amor é o medo. O medo, ele simplesmente anula os sentimentos e volta para uma contenção que afasta as outras pessoas. Mas tudo, no fundo, é uma espécie de proteção. Dependendo do tipo de personalidade, você falou do introvertido, né? Mas são proteções. A pessoa que é muito racional, a pessoa que, de alguma maneira, quer entender o mundo só pelo lado cognitivo, ela tem também uma proteção, né? Essa proteção, às vezes, tem a ver com um certo orgulho. Ela se coloca, ela sabe mais do que os outros, né? Esse orgulho a distancia e acaba
em algumas vezes, ela se tornando muito uma pessoa difícil de conviver, né? Certo, Outras que certo. são muito emotivas, de repente também acaba se submetendo para evitar conflitos. A outra que é muito, vamos dizer assim, não fica com receio de conviver, ela se retira do relacionamento. É, Então, mas são formas no fundo, de proteção. certo, Não ok. quer demonstrar a sua vulnerabilidade, que é uma das Sim, coisas sim, mais sim, difíceis sim. de serem Que é o caso da mostradas. timidez, né? Sim, O caso da timidez é bem nítido nisso. Ela não quer enfrentar, por exemplo, o crivo dos outros, né? Não quer. Tem esse receio, então se protege, né? O caso da timidez é bem isso, né? com A certeza. pessoa. Timidez, às É. vezes, no fundo, é uma timidez assim que não é muito autêntica, né? Porque a timidez, às vezes, mostra que a pessoa está querendo evitar que vejam que ela não tem valor, que não tem capacidade. É uma, no fundo, ela está olhando muito para o próprio umbigo, sabe? Ela se Isso. esconde por conta disso. Mas, enfim, Então é isso. cada forma que a gente tem de se conhecer significa que a gente vai estar Se preparado para aprimorando, de se certa aprimorar. forma. É Isso uma é, forma de aprimoramento, né? claro, E de evolução, não é isso? Se a gente está fazendo isso de uma forma bem intencionada, querendo de fato avançar, né? Estar preparado, isso vai contribuir para a gente. E como eu digo, toda descoberta que a gente faz, inclusive, por exemplo, os seus talentos, por exemplo. As pessoas não se dão conta, às vezes. uhum, Quantas pessoas eu conheço têm talentos e não exploram aquele talento e vivem numa vida de dificuldade. Então, eu fico impressionado com determinadas situações. Então, talvez essa pessoa não tenha incorporado, não tenha assumido aquele talento, né? com Acho que você, em certeza. terapia, já deve ter encontrado essas Demais, demais. situações aí. Então, eu digo, poxa, assim, mergulhar nessas coisas é fundamental. E aí, claro, entra o lance da espiritualidade também, que cada vez mais as pessoas, a espiritualidade, você se conectar com alguma coisa que você julgue que merece crédito, né, que aquilo te leva à boa crença, que vai, porra, tem efeito positivo. E aí tem Uhum. várias pesquisas, cada vez mais a neurociência, o pessoal com os exames de fazendo mapeamento cerebral e tal, tá vendo que essas conexões levam a uma situação de bem-estar, até de saúde e de cura, né? Uhum. As pesquisas estão chovendo aí, então felizmente essa área está vindo agora. Claro. Então, e a ciência já reconheceu, né? A medicina já reconheceu, os tratamentos, aliás, as especialidades médicas, quase todas estão trabalhando já, trazendo a visão da espiritualidade no contexto, inclusive, de Sim, recuperação, né? interessante, né? Então, isso, ou seja, o mundo está passando por vários movimentos, e tal, É, mas muito positivos. Eu acho que isso é um alento para o envelhecimento, para a longevidade, né, para a aposentadoria, mostrando que existe muita coisa a ser descoberta, a ser explorada, e que a gente, quem tiver nessa vibe aí, como se uhum. fala, acho que vai poder surfar muito melhor do que quem está mais fechado, mais achando que já conhece, que já sabe, eu não quero mais. Não, o aprendizado é fundamental. Constante, contínuo. Pô, E uma isso coisa interessante, Dátilo, é o seguinte: quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente se descobre tanta coisa. Uma das coisas que a gente acaba fazendo, às vezes até inconscientemente, é que coisas assim negativas que a gente costuma esconder. Por exemplo, raiva, medo, porque socialmente é inconveniente, né? É orgulho, a pessoa fica posando de bom rapaz, de boa moça, né? De bom profissional e tal, e escondendo algumas características dele que é, estão, vamos dizer assim, que estariam na sombra, e coloca para baixo do tapete. exato. Só que isso não em algum momento virá, e virá de uma forma muito Virá. mais, vamos dizer, turbinada do que se tivesse sido expressa lá atrás. Agora, olha que curioso, quando é coisa positiva e que a pessoa esconde, ao contrário, se ela coloca embaixo do tapete, ela some. Exato.
Ou seja, se você tem criatividade, Você vê, se esses você talentos que tem eu falei, talento, tem muita gente que pode ser um jogador melhor do que o Neymar, que não, pode ser um cientista e tal, instrumentista, cantor, cantor, e simplesmente não desenvolve. E aí, olha que coisa curiosa, se a parte negativa que a gente tem, ela se escondida, ela volta turbinada, ampliada, a parte positiva, ela morre. ela perece. Olha só que contradição. Devia ser o contrário, mas não. Assim que é a natureza. Então a gente tem que olhar para as coisas negativas, não para trazê-las para jogar em cima dos outros, a raiva, por exemplo, Exatamente. mas para a gente ir transformando ela, reconhecendo o que está por trás dela, e aí a gente fazer um processo de autotransformação. E as coisas positivas, vamos colocar para fora. E tem, sabe, só na aposentadoria que a gente vai ter tempo para fazer isso. Exato. E nesse campo aí, Arnaldo, eu quero dizer que também uma outra área que eu entrei lá, que até foi uma das motivações, até de, puxou coisa quando logo que me aposentar, eu quero entrar nessa aí e tal, e para o autoconhecimento, para essa conexão autoconhecimento e espiritualidade, um recurso que eu fui buscar e que me ajudou e que está aí comprovado, inclusive também cientificamente, como fator de cura para muita coisa, é meditação. Né? Então, eu acho que está dentro, está contido aí em autoconhecimento e espiritualidade, esse recurso da meditação. Existem técnicas de meditação as mais variadas, mas não importa. O que importa é a disposição para você se autocentrar, esses momentos seus, para você trabalhar e tal, afastar um pouco os pensamentos e tal. Isso é de uma riqueza, né? E comprovadamente, porque diminui o batimento cardíaco, diminui pressão arterial, traz luz, traz cada Você sacada, medita? né? Eu medito, sim. Não com a disciplina de todo dia, determinado horário e tal, mas sempre que posso e sempre que tenho necessidade, sim. E trabalho muito respiração. Eu tenho uma prática que não sei se alguém pode até achar interessante e aplicar, que é a seguinte: todo dia, no meu caso de manhã, tem gente que medita em outras horas, à noite e tal. Eu faço de Mas horas. de manhã eu tenho a meditação, a oração para minha conexão espiritual e também uma prática de fazer revisão diária. Ou seja, eu vejo a minha véspera. Sim. O que eu fiz que podia ter sido diferente? Certo. O que era que eu fiz um equívoco? Será que eu abusei de algo? Será que eu fui omisso? Ou seja, tentar aprender com as coisas negativas e também reforçar as positivas, que a gente não pode olhar só o lado Muito negativo. Bom. Né? Muito bom isso. Isso eu faço já há alguns anos. Isso me ajuda demais. Muito bom. E eu tenho procurado me disciplinar também para fazer não só isso aí, porque incorporando o que você falou, é aquela técnica da prática da gratidão. Ah, isso é fantástico. Essa prática da gratidão, isso aí vai uma dica aqui para todo mundo que estiver nos ouvindo, não só em relação à meditação, né? Essa técnica que você usa e tal, mas pensemos na gratidão. Já existem provas científicas também correlacionando a boa saúde e o bem viver com a prática da gratidão. Isso é incrível como essas coisas não são por acaso, né? E a gratidão, na hora que a gente começa a praticar a gratidão, aí a gente começa a encontrar motivo para agradecer. Porque antes, quando você começa logo, poxa, mas vou agradecer, aí sente falta, né? Você não consegue identificar as coisas para agradecer no início, assim, vai pegando a prática. É recomendável, até tem muitos orientadores que recomendam o caderninho da gratidão, deixar na cabeceira da cama, né? E todo dia, ao dormir ou ao acordar, fazer essa práticazinha de escrever e tal. Mas isso, com a prática, a gente vai evoluindo e tal. Mas eu realmente considero que, nesse contexto, as coisas se complementam, né? Muita coisa. Esse campo, eu sempre digo que o campo do autoconhecimento é um mundo, um horizonte muito aberto, né? Um mundo sem fim. Tem até um mantra que o professor Hermógenes... Sim. Não sei se você chegou a conhecer. Que era do yoga, né? Ele que trouxe a yoga para o Brasil, ou pelo menos foi o responsável por a grande... eu acho que já da década de 80 ou 90. E aí ele trouxe, eu não sei se, vamos dizer, da lavra dele, mas ele sempre falava o seguinte, que o mantra era o seguinte: eu me entrego à vida, faço o meu melhor. Eu confio na existência, confio numa sabedoria maior. Eu
aceito a vida como ela é. Eu me aceito como eu sou. Aceito as pessoas como elas são e agradeço, sou grato. Olha só, olha que mantra lindo. É lindo, lindo. Eu me entrego, Lindo. eu confio, eu aceito e agradeço. 4 palavrinhas que eu diria que, se a gente, além de falar, a gente internalizar isso no nosso coração, vai fazer uma enorme diferença. Excelente, Arnaldo. Pode até depois pegar esse mantrazinho. Vamos colocar na descrição do vídeo, quando a gente registrar o episódio lá no YouTube, Tá. a gente pode colocar esse mantra lá. E até queria fechar pegando esse embalo aqui, para a gente fechar esse bate-papo sobre esse primeiro tópico, né? Claro que depois a gente vai revisitando. Não, isso não tem fim. Tem muito assunto aí. Mas eu queria até lembrar, dentro dessa linha, um pensamento de Cora Coralina, que você mencionou. Sim. Eu me esforço para ser cada dia melhor, porque bondade também se aprende. Bondade se aprende, Então né? é muito legal, né? Isso. Então a gente pode... Vamos fechar aqui, né? Vamos, já que você citou aí, deixa eu citar um que eu adoro, que para mim eu estou sempre trazendo isso, né? Que é uns versos do Fernando Sabino no livro Encontro Marcado, e que diz o seguinte: de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que devemos continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Perfeito. Por isso devemos fazer da queda um passo de dança, do sonho uma ponte e da busca um encontro. Poesia com muita sabedoria. Muita sabedoria. Muita sabedoria. E aí o espírito de você, a resiliência, né? Você, primeiro a consciência, depois a resiliência, né? Ele conseguiu resumir essas 2 dimensões aí. Estamos sempre começando. Eu acho que esse aí é o ponto básico. Claro. Estamos sempre começando. Claro. Começando uma viagem para uma boa longevidade. Isso. Mas muito bom, viu? Essa conversa aqui. Sem dúvida. E você vê que a gente vai, nos próximos episódios, a gente vai aprofundando isso aí, esperando que as pessoas que estão nos acompanhando estejam aí gostando da linha desse nosso bate-papo, dessa coisa... Interajam com a gente também, né? Interajam. No sentido de faz lá observações. Os comentários. Trate mais desse assunto, esse outro. Será que vocês poderiam explorar mais isso? E tal? Eu acho excelente. Deixem seus comentários lá e sempre pedindo que se inscrevam no canal, claro, para dar uma força para a gente estar motivado, permanentemente motivado, sabendo que tem receptividade, né? E é isso que move a gente aqui, essa vontade de conversar, de levar informação, de contribuir, na verdade, para o mundo, para as pessoas melhores, né? Então é isso. A partir da nossa própria experiência, né? Não é nada da boca para fora. Exato. É a nossa própria experiência. É isso. Obrigado, gente. Muito bem. Boa noite, até a próxima, boa tarde, bom dia, depende da hora que a pessoa estiver vendo. Isso. Mas é bom. Até breve. Até.